Ninguém aguenta conviver com o apagão, a conta de luz está cara, disso ninguém discorda. Mas muita gente aproveita esse caos do setor elétrico brasileiro e tenta jogar a culpa na privatização. Mas será que isso tem algum sentido? Se a gente tiver o diagnóstico errado, o remédio vai estar errado também. Então, para botar a bola no chão, botar ordem na casa e entender o panorama atual do setor elétrico brasileiro, vamos conversar com ninguém mais, ninguém menos que Helena Landau, economista, advogada, conselheira acadêmica do Livres, foi presidente do Conselho de Administração da Eletrobras, entende tudo do setor elétrico e vai esclarecer essa situação para a gente. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Helena, muito obrigado por conversar com a gente aqui mais uma vez. Bem-vinda ao Livres Entrevista. Bom, Mano, eu agradeço esse convite, estar de volta aqui a essa casa. Sabe, outro dia eu li um artigo do João Moreira Salles que ele dizia que a coisa mais importante da personalidade dele era ser botafoguense. Eu adiciono que, além disso, é fazer parte desde o início desse movimento, importantíssimo no Brasil, no meio dessa polarização, e falar sobre privatização, o papel do Estado, do ponto de vista de um liberalismo por inteiro, eu acho que é absolutamente fundamental nesse momento. Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Helena, a gente vai falar do populismo, do pessoal colocando a privatização como bode expiatório, mas antes eu acho que vale a gente dar um passo atrás para colocar todo mundo na mesma página, entendendo qual que é o desafio do setor elétrico brasileiro. A gente tem áreas de atuação diferentes, né? Tem geração, distribuição, transmissão, tem lugar que dá para ter mais concorrência, mais espaço para o setor privado, tem lugar que precisa de mais regulação, tem área de monopólio natural. Explica um pouco para a gente qual é o lugar do mercado e qual é o lugar do Estado no setor elétrico. Essa pergunta é super importante, porque como as pessoas também não lembram o que era o Brasil antes do Plano Real, e as comemorações dos 30 anos são importantes nisso, as pessoas não lembram como era o Brasil antes da privatização do setor elétrico. A gente tinha uma operação integrada. O que significa isso? Empresas grandes, feita Eletrobras, Copel, CEMIG, etc., prestavam um serviço integrado. Eles faziam geração, faziam transmissão, faziam distribuição. Tá? Além disso, havia uma inadimplência generalizada no setor, porque as distribuidoras que compravam energia da Eletrobras não pagavam a Eletrobras virava banco do setor. No fim das contas, ninguém tinha dinheiro para investir, o setor estava sucateado, e um serviço essencial. O serviço era péssimo. Então, se tomou duas decisões. Primeiro, vamos seguir o padrão novo de regulação no mundo. O padrão do mundo foi uma coisa que a gente chama de desverticalizar. O que é desverticalizar? Separar as atividades. Você separava geração, transmissão e distribuição. E com isso ficava claro onde que cada segmento poderia melhorar, onde haveria ineficiência e os custos de cada segmento. A geração, por sua característica, ela tem competição. Tá? Então, a regulação na geração é mais dentro do modelo geral do setor. Como é que você aumenta a oferta de energia, como é que as pessoas constroem investimentos, empreendimentos, etc. Já a transmissão e a distribuição são monopólio natural. Tendo monopólio natural, para quem não é economista, sabe, monopólio natural é aquele que, quando você bota um segundo prestador, você piora a vida do consumidor. Então, aumenta custos sem gerar competição. Então, o que acontece? Você precisa regular, porque sendo monopólio, não pode cobrar qualquer preço, ainda mais serviço público. Então, você faz essa regulação através de contratos de concessão. E para fazer a regulação, quando a gente começa a privatização, tem que ter agência reguladora. E o papel do Estado muda. Ele, em vez de ser investidor, ele pode até ser investidor na geração, como ele foi durante muito tempo na Eletrobras, ou como parceria do setor privado em grandes processos estruturantes, Belo Monte, etc. Mas o papel fundamental dele é planejar, é ter a norma do setor e, basicamente, criar as agências reguladoras para serem fiscalizadoras. Então, hoje você consegue definir qual é o impacto maior na conta de luz. Se é da distribuição, se é da geração, se são os impostos, se são os encargos, e fica mais transparente para a administração do setor. Ou seja, geração, a gente está falando da hidrelétrica, da usina eólica, da energia solar. Transmissão, a gente está falando
do fio na rua, do poste com o fio no meio da rua. Não, a transmissão é o backbone, entendeu? É sair da Amazônia para chegar aqui. Muitas vezes o fio na rua é a operação de fio da distribuidora. Então, aquele fio que na tempestade cai, que as árvores derrubam, e é muito pior quando você tem a fiação exposta, já é uma atribuição da distribuição. E também tem outra operação que é da comercialização, que é a compra e venda de contratos de energia. Mas geração é tudo isso, biomassa, térmica, eólica, solar, hidrelétrica. Então, e o Brasil, nuclear, e o Brasil tem uma diversidade de fontes de energia que eu acho que não tem em nenhum lugar do mundo. Agora, como é que tudo isso entra na conta de luz do cidadão que vai pagar todo mês? Por que a conta está cara para as pessoas? Isso é uma pergunta muito importante, porque quando teve o início da privatização, o consumidor recebia aquela conta e não sabia exatamente o que estava pagando. Como a distribuidora é aquele cara que fala na ponta com o consumidor, todo o ônus da irritação do aumento de luz, de não sei o quê, vinha em cima da distribuidora. Aí mudou a legislação e as contas agora, se todo mundo quiser olhar essas contas, ela vai ver que tem lá encargos, impostos, geração, transmissão, distribuição. Então, você sabe exatamente como compõe a sua tarifa. Você tem que pagar pela compra de energia, paga pela transmissão de energia, porque o Brasil é assim, você pode estar aqui em São Paulo consumindo uma energia que foi despachada no Ceará, entendeu? Ou em outro lugar, porque você tem um sistema que a gente chama de sistema integrado, tá? E tem um organizador do sistema que vai botando em ordem, idealmente por preço, vai chegando, ou por prioridade de água e coisas assim. É muito complexo o sistema de despacho brasileiro, mas no fundo é isso. Aí você tem a transmissão, que era estatal, depois foi privatizada, a maior parte dela, e aí as distribuidoras. O que é uma distribuidora? É a Enel de São Paulo, que era a antiga Eletropaulo, é a Light do Rio de Janeiro, são essas que de fato emitem a conta de luz. Então a gente costuma dizer que não adianta xingar a distribuidora, é a mesma coisa você xingar o entregador da pizza porque você pediu de calabresa e veio portuguesa. Quer dizer, é lá atrás que a situação começa, né? Ela entrega esse serviço. Como é que é uma conta de luz? É composto disso tudo. Mas a regulação mais forte é a que vem na distribuição. Na distribuição, tem um limite de repasse de custos, principalmente os custos que estão sob a administração. Porque você não pode limitar o repasse, por exemplo, de um aumento de imposto, né? Se a distribuidora tem um aumento de ICMS, que os estados cobram ICMS muito caro, apesar de ser um serviço essencial, ela não vai pagar esse ICMS, ela tem direito a passar para o consumidor. Se tem um problema de conta Covid, ou problema de hidrologia, que a energia é mais cara, que não é sob a administração dela, ela tem direito. Mas, por outro lado, se ela tiver ineficiência, se ela comprar material de forma errada, se ela quiser dar um aumento salarial acima da inflação, tudo isso é da conta dela. O que a agência reguladora vai fazer? No máximo, você pode tanto. Em geral, é um índice de preço. Se a gente olhar a conta de luz, nos últimos tempos, acumulado, o único item que realmente tem perdas reais, no sentido que a sua remuneração é muito abaixo da inflação, é o setor de distribuição. Tá? Então, essa ideia das pessoas que a conta está cara, porque o acionista da distribuidora está ganhando muito dinheiro, ela precisa ser esclarecida, porque a regulação divide com o consumidor ganhos de eficiência, etc. Quando a gente for olhar a conta de luz, antigamente o impacto maior era a geração e tem também agora a transmissão. Os novos leilões de transmissão estão permitindo um custo mais elevado. Mas transmissão tem uma participação menor na conta, então não chama tanta atenção. Geração era acima da inflação. Quando você começou a dar subsídios demais, né, para determinadas fontes, você acaba tendo uma composição que puxa um pouco a questão da geração, então a geração está empatada com o índice de preço. Agora, o escândalo grande da conta de energias, que é praticamente o dobro do acumulado, é o tal do chamado dos encargos, né, que são os tais encargos. O que são os tais encargos? Encargo foi pensado no passado para fazer coisas importantes, assim, um pouco assim de solidariedade de determinados consumidores. Por exemplo, consumidores que são integrados ao sistema, por exemplo, que são ligados numa transmissão, numa linha, eles são solidários àqueles de sistema isolado, que geralmente está na Amazônia, no Norte.
Sistema isolado, você comprar diesel, combustível é mais caro. Então, os encargos fazem uma espécie de, eu vou pagar isso porque eles não têm culpa de estar em sistema isolado. Ou tarifa social, por exemplo, coisas desse tipo, que são subsídios ou encargos ou solidariedade do sistema. O problema é que eles foram crescendo. Quando você teve a crise de 2001, criou o Proinfa, que foi lá atrás, então não tem mais razão de existir hoje, que era estímulo a fontes novas. Aí teve uma época que você tinha subsídio a carvão, que hoje não tem mais razão de existir. Você tem subsídios a pequenos agricultores, que no fundo é apropriado pelos grandes agricultores, é mais subsídios da agricultura. E você tem aí o grosso, desculpa que eu estou me estendendo, mas o grosso dos encargos é pela má administração do governo federal em crises hidrológicas, que eu vou explicar rapidamente. Quando você teve a crise hidrológica de 2001, o governo Fernando Henrique ele criou uma espécie de estímulo, bônus e multas. Na verdade, não foi direto isso, um racionamento, né? Só traduzindo, crise hidrológica, não choveu, a hidrelétrica não produz tanto quanto devia, porque o nível do reservatório está abaixo, então diminui a capacidade de geração na hidrelétrica, isso gerou um problema para o sistema, não é isso? E aí você tem um sistema de preços, que é um mercado que chama-se preço de liquidação de diferença, que é o PLD, que aí ele sobe com oferta e demanda, porque a distribuidora tem um contrato. Mesmo que você tenha uma crise hidrológica, ela não pode cobrar mais da gente imediatamente. Mas ela tem que cumprir aquele contrato. Se está faltando energia, ela tem que ir a algum lugar para buscar energia. E geralmente essa energia que ela vai buscar é uma energia mais cara, são térmicas, por exemplo. Às vezes entra uma térmica no sistema de R$2.000 o megawatt-hora, quando o contrato da distribuidora é de 150. Essa diferença ela tem que pagar, porque ela tem que cumprir o contrato, tá? Então, idealmente, o que o governo deveria fazer? Fazer uma política de estímulo à redução de demanda. Em vez de continuar estimulando as pessoas a consumirem a qualquer custo, devia fazer uma política de demanda, como foi feito no racionamento, chamado racionamento de 2001. O trauma político do racionamento fez com que todo presidente que viesse depois evitasse fazer políticas que a gente chama de demanda. Então, você teve uma crise em 2008, você teve uma crise em 2013, você teve uma em 2019, que ao invés de você repetir o que a Câmara de Gestão fez lá em 2001, que é criar incentivos através de bônus e multas para quem consumir demais, até chegar no caso extremo de corte, etc., você continua deixando as pessoas consumirem quanto quiserem, num momento de escassez, o preço sobe, e o que o governo faz? Diz para as distribuidoras, eu sei que você tem que comprar uma energia cara lá fora, então você compra, eu vou pegar um empréstimo em seu nome no banco, você toma esse empréstimo e depois você divide com os consumidores. E vai parar nessa tal conta de encargos, que a gente chama de conta a CDE, né, energética. Então, no fundo, você está dizendo para o consumidor, olha, eu não vou te dar o direito de deixar de consumir ou não. Eu não te dou esse direito de escolha. Eu decido que você vai continuar consumindo, mas você vai pagar mais caro por isso, porque é os juros daquele empréstimo. Então, você vai acumulando. Antes da medida provisória 579, que a gente pode falar depois, a conta CDE era menos de 3 bilhões. Hoje, a conta CDE está indo para 40 bilhões. E, além de tudo, teve esses incentivos loucos, assim, que inicialmente era bom para eólica e solar, só que a rapidez da introdução de tecnologia e de aumento de produtividade nessas atividades não justificam mais esse subsídio, que é dado num desconto do uso da linha de transmissão. Então, você está com o setor totalmente desorganizado. E, para encerrar essa pergunta, o grave disso tudo não é só a conta de luz. O grave disso tudo é que você faz uma transferência de renda perversa. O consumidor de casa, residencial, que tem menos renda e tal, paga na conta de luz. E o consumidor de mais alto nível, que pode escolher onde vai comprar, se é no mercado livre ou no mercado regulado, ele compra muito mais barato por causa dos incentivos dessas fontes. Então, tem uma coisa distorcida no sistema e regressiva. Ou seja, um subsídio para a fonte renovável que começou com uma boa intenção, precisamos, em função das mudanças climáticas, da questão ambiental, fazer uma migração de fontes de energia renovável para energia mais limpa,
em começo era justificável. Em algum momento, não precisava mais de incentivo e a política não foi capaz de rever a eficiência do subsídio. E aí, na prática, o Magico tem painel solar em casa, tem outros tipos de acesso à energia do Mercado Livre, mas a conta do Magico está sendo paga por quem, enfim, usa a energia da Enel, por exemplo, né? É exatamente isso, mas vamos pensar daquilo que a gente falou, da importância de fontes renováveis. O Brasil tem uma fonte renovável que sempre dominou a matriz, que são usinas hidrelétricas, tá? Então, a gente sempre prestigiou assim, o custo da água. Na hora de decidir o que vai despachar, não só o preço das térmicas ou a poluição que as térmicas causam, mas você tinha uma preservação da água. Agora entrou eólica e solar, aí você não pode desperdiçar nem sol, nem vento. Mas eles estão tomando lugares das hidrelétricas também. Então, você tem que organizar isso, porque a eólica e solar, desculpa o termo técnico, ela se chama energia intermitente. Tem hora que ela funciona, tem hora que ela não funciona, então ela entra e sai do sistema. Alguém tem que garantir que quando não tiver sol, quando não tiver vento, tudo continua funcionando. Quem garante isso? Os reservatórios, que calibram para poder entrar na hora que não tiver sol. E algumas usinas térmicas. O que está acontecendo hoje é que as usinas hidrelétricas, elas estão vertendo água ou gastando dinheiro com água, não sendo remuneradas, mas não estão sendo remunerados por isso, entendeu? Todo o benefício dessa suposta grande energia renovável está indo para essas duas fontes. Mas o Brasil já tinha uma matriz extremamente limpa. O Brasil tem a matriz de eletricidade mais limpa do mundo. Então, o que acho que deixa as pessoas que trabalham no setor elétrico muito inconformadas é o fato de que a gente poderia estar fazendo uma transição energética muito mais eficiente e muito menos cara e mais equânime, entendeu? Essa coisa. Então, lá atrás, os subsídios para entrar eólica e solar foram feitos, mas o ganho de produtividade foi enorme. Então, não há motivo para essas permanentes extensões de prazos de subsídio. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Ou se o governo quer fazer subsídio, ele bote no orçamento da União e vamos disputar lá nas emendas parlamentares e não empurrar para mais aumento na conta de luz. Quer dizer, se é uma política de governo, então que pague o contribuinte e que não pague o consumidor, que o consumidor regulado, muitas vezes, não tem como escolher para quem vai escolher. Não posso sair, eu sou consumidor da Light, eu não tenho demanda suficiente na minha casa para virar um consumidor livre, entendeu? Então, isso precisa ser ajustado, que a gente chama da geração distribuída e etc. Então, ser mais equânime. Não é que seja ruim ter solar e eólica, óbvio que... Mas eu vou te dar outro exemplo. O Brasil nem esgotou a capacidade eólica na terra, onshore, como a gente fala, já está pensando num projeto de lei de subsídios para eólica offshore. Então, assim, as pessoas querem investir em eólica offshore, investam com o seu próprio recurso. Mesmo caso do Brasduto. As pessoas acham que é importante internalizar o gás, tem que ter, invista. Você não tem linha de transmissão privada? Então, faça a internalização do gás através de leilões privados. Quer dizer, o que falta no Brasil é discutir quem paga a conta. Falando em conta, tem uma pressão popular, a conta está cara, o governo vai e publica uma medida provisória dizendo: com essa medida, a conta vai baixar. Como que é isso? O que é essa medida provisória do governo e ela tem alguma condição de cumprir essa promessa de baixar a conta? Bom, o governo tem sistematicamente usado carona em populismo. Tá? Óbvio que todo mundo quer ouvir que vai baixar a conta e tal. Então ele vem, enquanto ele dá subsídio, que não deve, por um lado, porque os lobbies são muito poderosos no Congresso Nacional e no governo para a manutenção desses subsídios, ele vai lá e diz assim, não, mas eu vou baixar a conta. Tá? Mas não baixa a conta de forma estrutural. Ele não vai lá discutir os encargos, como eu falei para você. Ele vai lá e diz assim, eu vou pegar um dinheiro da privatização da Eletrobras, aí eu preciso um parênteses. Quando a Eletrobras fez aquela capitalização, que foi pegar recursos no mercado, um dos compromissos que a lei da Eletrobras e que o projeto tinha, assim, parte do dinheiro que entrar, eu vou devolver
descontando tarifa. Quer dizer, a Eletrobras ganhou, sei lá, X bilhões, em parte ela pagou pelo direito de explorar o serviço, que a gente chama outorga, tá? A outorga daquelas usinas, e parte, ele falou, olha, eu vou depositar todo ano nessa conta, que está chegando a 40 bilhões, um valor para ajudar na queda da tarifa. Tá? E esse valor era significativo, em torno de 5 bilhões por ano. Só que o governo vai colocando tanta coisa em cima da CDE que esse valor acaba não fazendo grande diferença e você não teve impacto nas tarifas que imaginaram. Aí o governo teve a grande ideia, muito ruim, para variar, que era, não, vou antecipar esse dinheiro que a Eletrobras tem que depositar ao longo de 30 anos. Agora, assim, em linguagem de economista, assim, eu vou pegar esses dinheiro de 30 anos e trazer a valor presente. Né? Eu dou um desconto para ele pagar à vista e eu pego esse valor e deposito esse ano nessa conta, em vez de ser 37 bilhões, vai ser sei lá quanto. Tá? 2 problemas aí. Você está trazendo algo que ao longo de 30 anos de uma vez só. Então, o impacto em tarifas é só em 2024. Não tem mais. Tudo que vier depois, a gente vai continuar pagando, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando você faz um desconto, você vai ter que fazer um desconto. Que você traz a valor presente, você faz o desconto, evidentemente. Esse desconto tem que ser mais alto do que está nesses títulos que a gente chama. Então, de novo, o governo vai impor juros ao consumidor. Quer dizer, ele está querendo antecipar para pagar aqueles tais empréstimos que foram feitos no passado, mas ele está criando um novo espécie de empréstimo no sentido que tem juros. Então, você está trocando nem 6 por meia dúzia, você está piorando o perfil. E a Eletrobras, e todo mundo, porque a Eletrobras, para a Eletrobras não faz diferença. Porque tanto faz ela pagar ao longo de 30 anos, como descontar. Só que para nós faz. Então, só para fechar, o impacto de tarifa que daria calculado seria 4,5%, 5%. Por outro lado, o custo desse carrego, como a gente fala, dos juros, daria 4,5 a 5 bilhões por ano. Ou seja, é inócuo. Pedalada de curto prazo, então vai ter um efeito de curto prazo e depois vai deixar mais caro para todo mundo. E o que vai acontecer? Isso é uma medida provisória que tem prazo para ser votada, e se você passar do prazo, ela caduca. Então, o que vai acontecer? Agora o governo viu o que fez. Por que o governo só vê depois? Porque tem uma exigência na lei de regulação, que é fazer análise prévia de impacto regulatório, que ninguém faz. Se tivesse feito na MP 579, veria. Se tivesse feito agora, veria. Ninguém faz. Aí faz a MP, tem a reação da sociedade, graças a Deus a mídia e a sociedade estão reagindo, aí ele fala, não vou deixar caducar. Mas o que pode acontecer nessa última MP? Você não consegue os recursos da Eletrobras, o que eu não acho ruim, deixa ser ao longo do ano, mas aí você consegue aprovar rapidamente os subsídios implícitos nessas contas de renováveis, a solar e a eólica, porque tem muito lobby no Congresso Nacional. Então, você fica no pior dos mundos. Vai continuar sendo consumidor de menor tensão ou de mais baixa renda ou residencial a transferir com recursos para quem não precisa. Porque quem é consumidor livre, para quem está ouvindo? Geralmente é quem tem grande demanda. São fábricas, supermercados, condomínios, que compram energia do que a gente chama de algumas fazendas, né? Eólicas e solares. Então, assim, está tudo muito desarranjado e cada vez que o governo toma iniciativa, pior. E por que ele está fazendo assim? Ele está aproveitando uma crise que veio depois do evento climático de novembro para fazer medidas populistas de um lado e um pouco dizer assim, é uma certa vingança contra a privatização. Estou colocando nas costas da privatização algo que não tem nada a ver com privatização. E, na realidade, o desmonte do setor elétrico começa no governo federal, com a MP 579, com a apropriação das agências reguladoras, com os jabutis da Eletrobras, com a indicação política das agências. Então, assim, isso não tem nada a ver com a privatização. Você pode até ter problema pontual em um contrato ou outro, mas se você olhar a privatização há 30 anos, você tem universalização do serviço. Tem 100 bilhões de investimento nas distribuidoras. Distribuidoras estão remuneradas abaixo da inflação. Mas não interessa ao governo esclarecer isso. Interessa ao governo fingir que está na vingança, tomando conta, que vai isso, que vai aquilo. E só coloca a população mais confusa. Falta uma comunicação de fato.
E a ANEEL devia fazer isso, mas a ANEEL está tão fragilizada, tem uma briga explícita dentro da ANEEL, que também a ANEEL não está conseguindo fazer isso. Ou seja, o governo tem sua impressão digital, o Estado, né, a política tem sua impressão digital em todos os problemas que vão se acumulando e tornando o setor tão problemático como está hoje, e joga de bode expiatório a culpa inteira nas privatizações. Né? E isso me faz lembrar como que, por exemplo, antes das privatizações, nos anos 90, eu era criança, quando eu lembro do sítio do meu avô em Panelas, Agreste, Pernambuco, não tinha energia elétrica. Eu lembro que com a privatização da CELP, que era a companhia de energia de Pernambuco, foi que veio chegar energia elétrica na casa do meu avô. Ou seja, tem um impacto real aí de ampliação do serviço, e as pessoas ficam jogando todos os problemas, esquecendo como era a gestão estatal antes. Né? E aí eu queria... Não, deixa só para completar isso, porque quando você fez a privatização, tiveram novos contratos de concessão, meio parecido com o que está acontecendo no saneamento. Então, assim, você impõe metas. Quando é estatal, a ANEEL não consegue cobrar meta de ninguém. Você vai, Amazônia, o Amapá, então o Amapá era um desastre. Aí, quando você vai decidir que tem que aumentar a tarifa do Amapá quando é privado, tem uma interferência política, mas ninguém preocupa como era o Amapá estatal. Ninguém tinha luz. São perdas de 44%. Então, o governo Fernando Henrique começou por Luz para Todos e uma série de outros benefícios. O Lula fez o Luz no Campo, mas tudo, Luz no Campo, Fernando Henrique, Luz para Todos do Lula. Mas se você não tiver uma agência obrigando ao cumprimento do contrato, a universalização não teria. E a agência é muito mais poderosa, a empresa privada, do que estatal. E a universalização dos grandes benefícios da privatização. E antes, não é só que não chegava a luz na sua casa, aí sim tinha apagão de verdade. Agora, tudo isso não quer dizer que a gente precisa prestar atenção no que vai fazer depois dos eventos climáticos. Não adianta botar a culpa no vento, nisso. Tem que ver o que a Enel vai responder aqui, a Equatorial ali, a Light e tal, porque serviço público é essencial. O consumidor merece uma satisfação. E aí é onde eu queria chegar. A gente está se aproximando de uma rodada de renovação de concessões, né? E estamos perdendo a energia aí, discutindo a MP do governo, etc. O que é que a gente deveria estar olhando em termos de o que são boas práticas para um contrato de concessão, o que são práticas equivocadas, para a gente, no fim das contas, melhorar a prestação do serviço para o consumidor final, que é o que importa. O processo de renovação de concessões já deixou trauma no Brasil, porque foi por causa dele que a gente não conseguiu, por causa do MP 579, que teve a intervenção no mercado Eletrobras e tal. O que acontece? A lei manda as empresas disserem assim, eu quero renovar a concessão com 3 anos de antecedência do fim do contrato. Então, 36 meses antes, ela tem que dizer ao governo, eu tenho intenção de renovar minha concessão. E o governo tem que devolver a resposta também com 1 ano e meio de antecedência e tal. O que acontece? Nesse momento já está tudo atrasado, porque as empresas não sabem quais são os critérios. Então, muitas disseram, para não perder o prazo, eu quero renovar a concessão. Tá? Então, ninguém sabe a regra. Então, começa por aí. Então, o governo já falhou de novo, porque está totalmente fora do prazo, deixando uma insegurança jurídica tremenda, e você sabe que poder não fica no vazio. O TCU já entrou mais um pouquinho na discussão, já está conversando, quando o TCU não é normativo. Ele pode ser legislativo, porque ele é braço do legislativo, mas o próprio TCU diz que quem tem que responder sobre novas regras é o executivo. Tá? Então, começou essa discussão. Então, o que a gente tem que esperar? Primeiro, tem que tomar cuidado, porque você não pode ser rigoroso e sufocar. Você não pode ser rigoroso e afastar o investidor. Então, você tem que ser rigoroso dentro de regras claras pré-estabelecidas. E o novo contrato de concessão, ele tem que se adaptar a novas modernidades, porque ele foi feito lá em 1994, 95. Então, você tem eventos climáticos, você tem geração distribuída, as distribuidoras têm outras funções, muito mais de fio do que esses contratos de concessão. Você pode escolher quem vai colocar energia na sua casa, o tipo de tarifa nova, para que você tenha indicação do momento que tem mais demanda ou não, que é para a pessoa administrar a sua conta. Então, uma série de modernidades. É bem assim, vamos comparar. Quando a gente privatizou a telecomunicações no Brasil, tinha orelhão. Hoje não tem mais orelhão. Então, não adianta você manter um contrato
que obriga a ter orelhão. Então, assim, você tem que ter essa dinâmica da tecnologia ser incorporada, ter toda uma discussão de como entrar no sistema de transmissão para energia intermitente. Então, esses contratos têm que se adaptar ao mundo atual. Só que o que está acontecendo agora é que tem ameaças, entendeu? Você diz assim, para dar uma satisfação para o consumidor, diz assim, eu vou fazer um projeto de lei que é muito mais rigoroso, que vou colocar isso, que vou colocar aquilo. Outro dia o ministro falou que não ia renovar contratos que tivessem caducidade. Isso mostra um desconhecimento do setor. Caducidade é um caso... A gente teve até prefeito dizendo que não, eu vou defender aqui a quebra da concessão, né? Não tem. Primeiro, concessão é federal. Ainda que a empresa seja estadual, concessão é federal. O poder concedente é a União. E a Agência Nacional é a ANEEL. Então, a ANEEL vai verificar se aquele contrato está sendo cumprido ou não. E ela já disse que, no caso da Enel, do ponto de vista de cumprimento de contrato, tá. Você tem uma falha de qualidade de serviço, você tem outros remédios para consertar. Você tem multa, você tem diminuição lá no fator X, que é uma tecnicalidade que não vem aqui. Você tem uma série de remédios para falhas no serviço, né? Mesmo porque o serviço tem que cumprir indicadores de qualidade, indicadores de número máximo de falhas, de horas no ar. Então, tudo isso já está no contrato, né? Então, é isso. Então, o município, fiscalizar por bairro, agência municipal, tudo isso é um oportunismo eleitoral. Mas você tem um ministro de Minas e Energia que diz que a empresa que tiver em caducidade não pode renovar a concessão, é um desconhecimento. Porque a caducidade em si é um caso extremo, excepcional, onde você extingue aquele contrato de concessão. Se você extingue o contrato, você não pode ressuscitar, né? Você não vai ressuscitar depois, o contrato está morto. Mas é concessão por concessão. Então, a Enel pode ter uma concessão ruim num lugar, muito boa na outra, Equatorial, Neoenergia, tá? Isso não significa que porque tem peculiaridades de região, tem demanda de região de pico, tem planta de mais árvore, tem prefeitura que ajuda, tem prefeitura que atrapalha. O Rio Grande do Sul está sofrendo muito mais evento climático que qualquer outro lugar, porque entrou na rota de ciclone. Então, você não vai generalizar por grupo econômico. Quando o ministro fala, vou caducar, mas por grupo econômico, no fundo você está fazendo o seguinte, estou expulsando grupos econômicos, né? E não relicitando uma concessão. E aí quem vai investir no lugar dessas empresas? A União? O Estado? Não tem dinheiro. A privatização começou exatamente por isso, porque o Estado brasileiro não tem dinheiro para financiar. O Estado brasileiro vive em crise fiscal permanente. O que é mais importante para a população? Bolsa Família, creche, uma boa escolaridade na primeira infância, trabalhos sociais, SUS, ou você tomar conta de uma empresa estatal de energia elétrica? Nada, você tem que fortalecer a regulação, né? Em vez de... Então fica essa ameaça e não leva a nada e o governo está atrasado. Então você tem que trazer as regras da renovação de concessão, adaptar aos novos tempos, que passaram-se 30 anos, mas você tem que ser firme, rigoroso, sem ser um tom vingativo, que no fundo é populismo. Agora, nada disso acontece sem agência reguladora. Então, assim, o que acontece? Desde 2002, as agências reguladoras estão com dinheiro contingenciado. Desde 2002, quer dizer, 2003, passando para 2003, o Lula questiona a autonomia das agências reguladoras. Tá? Desde então, depois, você tem indicações políticas, como se as agências reguladoras pudessem entrar no pacote feito as estatais, quando devem ser independentes. Hoje, as brigas nas agências reguladoras são explícitas, metade da ANEEL defende um grupo, o outro defende outra coisa e tal. Então, assim, a própria ANEEL abriu mão das suas funções para poder ter alguns diretores terem sobrevivência política. Então, por exemplo, no caso da Amapá, a ANEEL simplesmente não vou dar reajuste nenhum, o governo que decida. Isso não existe, o governo não pode decidir tarifa. Isso é um retrocesso tremendo. Aconteceu isso no tempo do Delfim lá atrás, que para segurar a inflação, ele segurava tarifa. Aí as empresas quebraram. Ninguém pagava a Eletrobras. Entendeu? Então... Helena, agora do ponto de vista da sociedade, especialmente de um ativista liberal que está olhando para essa situação toda, para a demonização da privatização, que está tentando se colocar no debate. Qual que é o caminho, qual que é o ponto central que os liberais precisam defender no debate sobre o setor elétrico brasileiro hoje, na tua visão?
Nós estamos falando de liberal de verdade, né? Então, o liberal de verdade, ele tem funções de regulação. Eu gosto de citar sempre aquele Hayek, né, no capítulo 2, porque as pessoas acham que a escola austríaca também tem lá, né? Então, assim, olha, você tem que fazer uma regulação que seja importante para o funcionamento do mercado, mas não seja uma intervenção do Estado nas questões privadas. Então, assim, o liberal, como nós somos aqui no Livros, o que a gente quer é recolocar as funções no lugar que foram destruídas ao longo do tempo. Então, assim, o Estado é planejador, o Estado tem que planejar. Então, o Brasil tem uma empresa chamada EPE, Empresa de Planejamento ou Pesquisa Energética. O que aconteceu na privatização da Eletrobras? O Congresso Nacional inventou um monte de térmica em lugar, né, totalmente por cima do planejamento. O planejamento decide os leilões, quanto vai entrar, que tipo de fonte, etc. Então, se atropelou o planejamento com a anuência do Executivo na época do governo Bolsonaro. Então, vamos ter que voltar a discutir planejamento seriamente no setor elétrico, principalmente em época de transição climática. Quem vai regular a emissão de carbono? Como é que você vai equilibrar a matriz? Quem vai pagar por isso? Então, você tem onde vai fazer os leilões? Então, você tem que retomar o planejamento, fazer previsão de aumento de demanda, qual é o tamanho para e passo com oferta e tal. Você tem que voltar a isso. Você precisa renovar a legislação do setor elétrico. E, geralmente, se renova aos pedacinhos. E a pior coisa que pode acontecer é o uso de medida provisória, né? Porque você não tem uma ampla discussão de uma visão de todo. Vai consertando um artigo aqui, consertando um artigo ali, e o Congresso vai botando jabuti, né? Então, tem um projeto de lei muito bom no Congresso, que é o 414, que está sob relatoria do Fernando Coelho, ex-ministro de Minas e Energia, que foi um excelente ministro, que não anda para frente, entendeu? Porque quando vai entrar, entra um lobby aqui, entra um lobby ali, e aí você. Então, você está perdendo. O setor elétrico foi reformado lá atrás, num negócio chamado Recebe, que foi assim, grupos da sociedade. Depois, a própria presidente Dilma, quando era ministra de Minas e Energia, que mudou no que criou hoje a Lei 10.848, que inventou os leilões de energia nova, também discutiu um ano com a sociedade. E é bom lembrar essa lei da Dilma, porque antes da venda da Eletrobras, quem privatizou o setor elétrico foi o modelo da Dilma. O modelo da Dilma é que fez leilões com o setor privado entrar. Então, quando o ministro diz tem que acabar com a privatização da Eletrobras para garantir segurança jurídica, isso é um discurso vazio. Porque a Eletrobras tem menos de 30% do mercado, o resto tudo privado. Tem algumas estatais estaduais, mas tem inúmeros atores privados que foram trazidos pela própria leilão de energia nova. Então, você tem o lado disso. Eu acho que eu estou batendo no teclado, que é o seguinte, tem que fortalecer a agência reguladora. Fazer concurso, melhorar a autonomia financeira, independência. Agora, a agenda reguladora tem que ser mais ágil. Então, ela foi pouco ágil na discussão de geração distribuída, deixou essas coisas avançarem, esse desequilíbrio entre os dois mercados indo muito além do que podia, talvez por causa de indicação política, de interesse. Então, assim, eu começaria pela reorganização de governança. E, de novo, mais uma vez, o Ministério de Minas e Energia não pode ser indicação política. O Ministério da Energia é um braço fundamental de uma infraestrutura social de um lado, e de uma estrutura de competitividade da indústria do outro. Então, assim, ele é um elemento determinante no Brasil, tanto para ver do lado social, que é a inclusão social, que as tarifas que são caras demais, do outro lado, a indústria poder ter confiança na segurança energética. Agora, quando você começa a fazer politicagem, você afasta o investidor, você não resolve o problema, você usa o oportunismo e você não tem a técnica que você precisa do setor. Uma verdadeira aula completa do setor elétrico brasileiro. Já fica o gancho para uma futura aula sobre como fazer a regulação, as agências reguladoras voltarem a fazer a sua função, né? Como profissionalizar, despolitizar as agências reguladoras. Mas aí já é tema para outra conversa. Helena, super obrigado. Mano, é sempre um prazer estar aqui, né? Você sabe que o Livres mora no meu coração. E passar a mensagem de um liberalismo de verdade, etc., é sempre importante, porque vai ter alguém dizer esses liberais querem sucatear o patrimônio, o liberal não liga para o consumidor, o liberal só olha o lado investidor. E o outro lado vai dizer que funciona esse pessoal mais da esquerda quer usar politicamente as estatais, não vê, não sei o quê. Então, a gente tem que encontrar um meio termo, porque se trata de um serviço público essencial e na ponta
Então, os consumidores, seja industriais, seja de alta renda, e seja o consumidor de baixa renda, que tem que ter uma atenção especial nesse país tão desigual. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e até o próximo Livros Entrevista.